fala a verdade, você acha que o valor da diária que você cobra na sua hospedagem está abaixo do valor que ela realmente vale? Em alguns meses, seu faturamento mal paga as contas, você fica ali mais ou menos no 0 a 0. Na aula de hoje eu vou te mostrar os 4 principais motivos da sua diária estar abaixo do que ela realmente deveria estar e o que você pode fazer para aumentar o faturamento da sua hospedagem. Então vamos? O tema da aula de hoje eu trouxe depois de ouvir a reclamação de muitos anfitriões e também administradores de pousadas, ou seja chalé, seja chácara, enfim. Eu ouvi essa reclamação muito frequente, acontecer com muita frequência. Então eu resolvi trazer, esse tema, porque muitos têm aquela sensação, e com parcela de razão, diga-se de passagem, que a diária é muito barata, tá? E isso não se explica por 1, 2 motivos, são vários motivos que no final das contas ocasionam isso, tá? O que? A diária é barata. E para a aula de hoje eu vou fazer uma analogia com o médico, tá? Você vai entender por quê. O que eu escrevi aqui? Problema, sintoma e causa. Para eu te mostrar quais são esses 4 motivos, antes de entrar propriamente na parte mais técnica, eu vou fazer um paralelo que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Porque quando a gente está falando de um problema, minha diária é baixa. Às vezes, o problema, o que a gente acha que é o problema, na verdade não é o problema em si. Porque para a gente resolver o problema, a gente tem que saber qual é o problema verdadeiro, qual é a causa que a gente gosta de chamar de causa raiz. Tá? O que está gerando aquele problema? Então eu vou fazer uma analogia, simulando um atendimento médico, se eu fosse um médico, um caso bem do dia a dia, bem bobo, só para ilustrar o raciocínio da aula de hoje. Tá? A metodologia que eu vou seguir é essa daqui, ó. Qual é o problema, qual é o sintoma, quais são as causas? Aqui, ó, problema, sintoma, causa. Vamos supor que uma pessoa está doente, a pessoa não consegue produzir, tá? Não consegue pensar direito, não está conseguindo fazer as tarefas ali. Então, o problema dessa pessoa seria o quê? Eu não estou conseguindo produzir, eu não consigo desempenhar minhas funções do trabalho. Vamos lá, qual é o sintoma? A pessoa pode estar com o quê? Pode botar um termômetro e pode estar com febre, tá certo? A febre é um sintoma de um problema, tá? Mas o que levou aquela pessoa, quais são as causas que levaram aquela pessoa a ter a febre? E aí você vai no médico e o médico pode te explicar o que pode ser a causa. Você pode estar gripado, você pode estar com alguma doença, enfim, febre, diga de passagem, é um mecanismo de defesa do corpo. Então, a febre por si só não quer dizer muito, porque o que levou à febre que é o verdadeiro problema. E aqui, agora voltando ao nosso universo da hospedagem, qual que é o problema? O que aparece para você na parte mais superficial do negócio? O problema é tão simples quanto baixo faturamento. Por quê? Porque quando você vai fazer os cálculos, as contas do mês, você vai perceber que o valor do faturamento não está conforme você esperava. De repente você só está pagando as contas, você não está conseguindo cumprir os objetivos que você tem. Um objetivo que eu tenho, por exemplo, é conseguir dar um retorno maior do que eu conseguiria com aluguel convencional, aquele aluguel de inquilino, que a gente faz contrato de meses e anos, de 30 meses é o padrão. Então, por exemplo, esse é um objetivo meu. Quando você detecta que o faturamento está baixo, isso é um problema, é o problema que vai aparecer na camada mais superficial, mais visível. Tá, beleza, aí você pensa, tá, eu estou com minha hospedagem, aqui minha acomodação, estou trabalhando e eu estou vendo que eu não estou conseguindo um retorno financeiro ou para cumprir meus objetivos, para pagar as contas. Esse é o primeiro gatilho que te faz perceber que tem alguma coisa que não está legal. Então, beleza, você identificou o problema. O problema tá faturando pouco. E quem está no negócio, quem está alugando por temporada, quem está tocando uma pousada, não quer faturar pouco, tá certo? Quer conseguir o máximo de retorno. Então, quando você começa a investigar, você desce para a seguinte pergunta: qual é o sintoma? O paciente está com febre? Ou o paciente está tossindo? Qual é o sintoma? Um dos possíveis sintomas, podem ser vários, mas hoje eu estou trazendo esse sintoma, o baixo valor da diária, tá? E eu botei médio, por quê? Porque tem reservas que a diária pode ser maior, tem reservas que a diária pode ser menor, então eu botei médio para deixar bem claro aqui, tá? Porque, por exemplo, final de semana normalmente o valor é mais alto, ano novo, carnaval, feriados, a procura é maior, normalmente a diária é mais alta, então eu coloquei valor da diária médio para exemplificar. E o interessante do baixo valor da diária cobrada, é que esse sintoma, normalmente, ele vem associado a outros sintomas. Por exemplo, quando você vê o calendário da sua acomodação, tem muita reserva concentrada nos finais de semana. É claro que tem exceções. Por exemplo, eu administro uma casa em Angra, que normalmente as reservas são só finais de semana.
Então, dependendo do caso, isso é normal. Mas via de regra, se você é um apartamento, se você é uma pousada, você consegue reservas durante a semana. Então, o calendário estar concentrado nos finais de semana já é também um sintoma que acompanha o baixo valor da diária cobrado, tá? Qual que é outro sintoma? Ter muitas diárias ociosas, principalmente diárias seguidas. Eu tô com um período ocioso de quinta a domingo, tá? De terça a sábado, períodos ociosos e principalmente períodos consecutivos, diárias consecutivas. Buracos muito grandes, né? Sem reserva, sem estar reservado, também é um sintoma que pode dizer alguma coisa sobre o seu negócio, tá certo? Tem um sintoma que eu vou falar aqui agora que, por mais que não pareça, também pode mostrar que tem alguma coisa que não está indo bem. E o sintoma é quando o calendário está lotado. Quando o calendário está lotado, por exemplo, você tem um mês. Mês normalmente tem 30 dias. E, sei lá, dos 30, 28, 29, 27, ou numa ocasião mais extrema, 30 dias reservados, via de regra, isso é um termômetro, um sinal de fumaça que tem uma coisa que dá para melhorar ali. Porque pensa comigo, se você coloca o valor da diária, eu vou exagerar só para ficar didático, se você coloca R$10 o valor da diária, você concorda comigo que vai chover reserva? Se você colocar um valor muito abaixo, a tendência é que seu calendário fique todo reservado, tá? Por isso que eu falo, um calendário lotado, claro, é bom estar com o calendário já reservado, isso traz previsibilidade, é bom já ter reserva no horizonte ali, né, de 30 dias, por exemplo, porque você consegue se planejar, você tem previsibilidade de caixa, tem um monte de vantagem. Mas isso pode ser um sinal de que você pode ajustar alguma coisa na precificação. Porque se você está conseguindo tanta reserva, tanta demanda, isso pode dizer para você que o valor da sua diária você pode estar cobrando abaixo do que você poderia. Tá? Ou seja, você poderia estar faturando mais. Mas enfim, eu não vou entrar muito agora nessa parte, eu só estou trazendo esse exemplo para mostrar que até um calendário lotado, que por mais que pareça que está sendo feito bom trabalho ali, pode sim ser um sinal que a diária média está baixa, tá? Que você poderia cobrar mais. Então, beleza, a gente já entendeu qual é o problema. Não está faturando bem, tá? Ou não está faturando quanto poderia. Tá, e qual é o sintoma? O paciente está com febre? O que está acontecendo com o paciente? No caso aqui, detectou que o valor da diária está baixo, tá? Está baixo, isso foi detectado, é um sintoma. Botou o termômetro e viu, tá? Mas quais são as causas que levaram a esses sintomas? Eu agora vou mostrar para você as 4 principais causas que te levam a cobrar um valor abaixo do que você poderia e que você deve cobrar. O primeiro que eu fiz questão de colocar aqui de destaque é esse daqui, que é um clássico, Eu não me canso de falar. Precificação baseada nos concorrentes. O que acontece? O aluguel de temporada é um negócio relativamente novo. Por que eu falo relativamente? Porque na lei ele está na nossa Constituição de 1988, tá? Mas, na prática, ele começou a ganhar força quando o Airbnb surgiu, foi em 2008. Então, assim, em termos práticos, o aluguel de temporada é um mercado ainda em profissionalização, vamos dizer assim. A maior parte do mercado ainda é amador. Diga-se de passagem, um dos meus objetivos aqui é profissionalizar esse mercado, é trazer informação e conhecimento para você aplicar no seu negócio e conseguir prestar um serviço melhor e aumentar o seu retorno financeiro, tá certo? Então, o fato do aluguel de temporada, estou falando do aluguel de temporada, mas também serve para pousada, mas no caso específico de aluguel de temporada, ser um negócio amador, muitas pessoas que tocam o negócio, que administram alguma acomodação, ainda não sabem a melhor forma de, por exemplo, precificar. E aí, naquele feeling, né, no achismo, acabam precificando exclusivamente baseado nos concorrentes. E aí, vamos voltar aqui para o quadro que eu vou construir meu raciocínio. O que eu coloquei? Primeiro ponto. Ponto de partida é ok. O que é ponto de partida ok? Olha só, se você está começando, vai anunciar agora lá na plataforma, no Airbnb, na Booking, TripAdvisor, Decolar, Expedia, enfim, você vai colocar o seu anúncio na OTA. Quando você está começando, ok você dá uma olhada nos concorrentes ou nas acomodações com os padrões parecidos com a sua, para você ter um ponto de partida na precificação. Isso daí tudo bem, inclusive eu recomendo que você faça assim, que você tenha um ponto de partida. Mas essa forma de precificar, que é olhando para as outras acomodações parecidas, ou concorrentes, chame como quiser, você só deve usar em situações pontuais, como é esse exemplo. Quando você está iniciando e algumas outras situações que você quer comparar, você quer ter uma ideia. Mas você não pode basear toda a sua estratégia de precificação baseada nos concorrentes. Por quê? Você desconhece quem está do outro lado. Você não sabe se a pessoa que você está baseando sua precificação trabalha com isso,
se ela só quer pagar as contas, se ela deixa um valor lá e que se reservar tá ótimo, se não reservar tá bem também. Você não sabe os critérios e os motivos que a pessoa que você está comparando utilizou para precificar aquela acomodação, que você está usando de referência para precificar a sua. E aí o que acontece? O seu negócio, a sua acomodação, a sua hospedagem não tem critério e não tem estratégia. Você olha para o lado e o concorrente está a R$200 a diária. Opa, então tem que cobrar próximo desse valor, porque se o hóspede ver a propriedade dele, vai reservar a minha. Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Tem várias formas de se destacar, vai desde a política, passando por foto, passando pelo posicionamento na página de busca, tem as avaliações, tem uma série de características, de configurações que o seu anúncio tem condição de se destacar, de se diferenciar dos demais, tá? E se você ficar sempre focado na precificação e focado na precificação dos seus concorrentes, isso volta contra você. E eu vejo isso acontecer com bastante frequência. Anfitriões olhando para acomodações vizinhas, com padrões parecidos e cobrando baseado nisso. Para começar tá bem, mas para você utilizar como estratégia e aplicar isso com frequência na sua acomodação, não tá certo, tá? Esse é o primeiro grande erro que que derruba a precificação da sua acomodação, e você, como aquilo está tão natural para você, você nem critica mais, você não consegue nem enxergar que aquilo é um problema, porque já tá tão no seu sangue, você nunca foi questionado, nunca te contaram isso, você sempre fez dessa forma e você continua sem entender porque a precificação está baixa. E o que eu botei no final aqui? Estagnação. Porque se você não tem um critério, se você não tem um objetivo, por exemplo, eu vou te dar alguns objetivos que você deve estabelecer no seu negócio, na sua hospedagem. Para começo de conversa, ponto de partida, pagar as contas. Pelo menos assim, para começar a pensar em levar isso a sério, tem que pagar as contas, certo? Conta de luz, conta de condomínio, se você administra de terceiro, você tem que pagar os custos para o seu negócio acontecer, o channel manager, a pessoa que trabalha na limpeza, a lavanderia, o seu trabalho, tá certo? Então, a primeira coisa, você tem que pagar pelo menos os custos fixos, as despesas fixas, para começar a pensar em levar isso a sério. E aí depois você traça outros objetivos. Como eu falei, um dos meus objetivos é dar um retorno maior do que o proprietário teria se alugasse para inquilino, aquele contrato de 30 meses, tá? E com todas as acomodações que eu administro, eu tenho orgulho de dizer que eu já consegui bater esse objetivo, tá certo? E aí você pode botar outros objetivos, por exemplo, dar um retorno maior que a poupança, ou dar um retorno maior que algum investimento, até para mostrar para o proprietário, ou para você mesmo, né, que você tem um negócio, que você consegue rentabilizar mais do que você conseguiria se alocasse o valor investido ali em outro lugar, tá certo? Então, se você baseia nos seus concorrentes, provavelmente você vai chegar num grau de estagnação. Você não sabe quem está do outro lado, você não sabe qual o objetivo dele, daquela acomodação, de quem está administrando, você não sabe qual o critério que ele usa para precificar. Às vezes é uma pessoa que não tem muita ambição nesse negócio, que não visa ganhar dinheiro, que não visa rentabilizar, e aí você fica à mercê de critérios de pessoas que você não faz ideia. Então esse é o primeiro grande erro que derruba o valor da sua diária. Só que é muito fácil eu ficar falando erro, o que as pessoas fazem errado e não dar solução. E a solução vai vir no segundo erro, porque o segundo erro é exatamente a falta de aplicação da solução. Eu sei que pareceu confuso, mas agora eu vou clarificar para vocês. O segundo grande erro que derruba o valor da sua diária é você não aplicar, você ignorar os 4 pilares da estratégia de precificação. Eu acredito que eu posso dizer o seguinte: estratégia de precificação, esses 4 pilares que eu vou passar aqui agora com você, é um dos temas que eu mais trato aqui nos meus conteúdos, seja no Instagram, seja no YouTube. Quais são os 4 pilares da estratégia de precificação que você não pode ignorar? Uma estratégia de precificação bem definida é uma estratégia que leva em consideração esses 4 pilares, você tem que amarrar esses 4. Por quê? Porque assim você consegue explorar o máximo potencial da sua acomodação. Quando tem muita procura, você vai cobrar um valor da diária mais alto. Períodos de pouca procura, você vai cobrar um valor menor. Para quê? Para atrair demanda ali para a sua acomodação. Então, eu vou passar pilar a pilar para te explicar um pouquinho de como cada funciona e o que você tem que fazer para revisar essa estratégia de precificação e estar constantemente atualizando de forma que a sua acomodação continue competitiva no mercado, em comparação com os concorrentes e também levando em consideração o momento atual. Porque, por exemplo, no coronavírus não tem jeito. A gente precisou mexer na política, deixar mais flexível, a gente precisou mexer no preço. Mas mexer no preço não é simplesmente você baixar o valor da diária cobrada. Mexer no preço é pensar no plano de tarifa que faça mais sentido,
pensar num preço base da tarifa, tá? Ajustar, para quê? Para que sua acomodação ficar mais atrativa de acordo com cada momento, de acordo com o cenário macroeconômico, vamos dizer assim, tá bom? Mas calma, eu sei que é muita informação, vamos passar ponto a ponto que eu vou te explicar o que cada um dos 4 pilares da estratégia de precificação significa e como você vai usar eles a favor da sua hospedagem. O primeiro pilar da estratégia de precificação, um dos que eu mais gosto de falar, porque eu vou te falar uma coisa agora que se você entender e virar essa chave, já vai valer o tempo que você investiu assistindo essa aula, se você entender isso. O que mudou meu jogo, é óbvio que é um monte de fator, é um monte de coisinha que junto, combinados, fazem diferença. Mas um dos grandes responsáveis, se eu pudesse assim, se eu precisasse apontar, que fez muita diferença no meu negócio depois que eu entendi como trabalhar e a importância, é esse, é o plano de tarifa. O que é o bendito do plano de tarifa, que eu sei que eu falo algumas vezes, mas nem todos entendem. Plano de tarifa é você criar linhas tarifárias diferentes. Para quê? Para tornar a sua acomodação mais atrativa para quem é atrativo para a gente. Calma, eu sei que é muita informação. Vamos lá, vamos devagar. Qual que são as reservas mais vantajosas para o nosso negócio, que trabalha com hospedagem? Via de regra, são reservas mais longas. Por que reservas mais longas? Porque reservas mais longas, o faturamento, o valor da reserva é maior e a gente tem menos trabalho operacional. O que é trabalho operacional? O custo com lavanderia, o custo com a limpeza, né? Tem o que a gente chama de setup, que é a preparação da acomodação para os próximos hóspedes. Então, quando a gente tem uma reserva mais longa, via de regra, essa reserva traz mais dinheiro para o negócio e dá menos trabalho. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar formas de estimular esse tipo de reserva que é mais vantajosa para o nosso negócio, tá? E uma das formas de estimular isso, que na minha opinião é uma das formas mais inteligentes e mais eficazes, pelo menos no meu negócio e de muitos outros anfitriões que eu já conversei, é o plano de tarifa. Por quê? O plano de tarifa, você, pelo menos dentro de Channel Manager, de gerenciador de canais, você consegue configurar da seguinte forma. Você escolhe quantas diárias aquele plano de tarifa vai valer e qual valor você quer cobrar. Então vamos supor o seguinte, o valor da sua diária é R$200, tá? Um padrão. Poxa, mas se for uma reserva de 6 diárias, eu negociaria para, em vez de 200, 185, 180 para ficar mais redondo, 10% de desconto. E aí o hóspede está do outro lado, qual é a percepção que ele tem? Opa, eu estou saindo na vantagem, porque eu estou ficando mais tempo e eu estou conseguindo uma condição especial, uma condição melhor. Na plataforma que ele for realizar a reserva, se for uma plataforma, o preço ainda vai parecer riscado, vai parecer desconto. Isso ainda chama mais a atenção dele, isso é um gatilho que desperta nele, ele fala, opa, isso é uma oportunidade para mim. Mas por quê? Porque ele está reservando um período mais longo, que é melhor também para você. Então o que você faz? Você dá um estímulo para o cliente, você dá um estímulo para o hóspede ficar mais tempo na sua acomodação. E nesse caso, qual é o estímulo? Ele vai pagar uma diária um pouco menor, o que você preferir, o desconto que você quiser dar, para ficar um período maior. É uma estratégia que eu gosto de chamar de estratégia ganha-ganha. Você dá um incentivo para ele e ele faz uma reserva que é mais vantajosa para o seu negócio. Então, plano de tarifa é isso. Eu vou adicionar um temperozinho, um detalhezinho mais técnico. Eu estou esperando, eu quero viver isso, quando vai ser possível ainda associar os planos de tarifa com políticas. Dentro do Airbnb, você tem a opção de escolher, por exemplo, política moderada ou política não reembolsável. Se o hóspede escolher uma política não reembolsável, ele vai pagar 10% mais barato. Por quê? Porque a gente está dando um ônus da decisão para ele. Você paga 10% mais barato, mas se você quiser cancelar, você não vai ter o valor da sua reserva de volta. Ou ele pode escolher fazer da moderada, ele vai pagar um pouquinho mais caro, e não vai ter esses 10% de desconto, mas ele tem mais flexibilidade na hora de cancelar. Eu estou usando esse exemplo do Airbnb para fazer um paralelo com o plano de tarifa, porque a política também é um incentivo, não só dar um desconto no preço, tá certo? Então, o que seria vantajoso, por exemplo? Não só dar desconto no preço, mas também deixar uma política, de repente, mais flexível para diárias mais longas, entendeu? Hoje isso não é possível, mas no dia que isso for possível, eu tenho certeza que isso vai aumentar o faturamento do meu negócio, porque você dá mais opção, você abre um cardápio maior para o seu cliente ali no restaurante, ele tem mais opção para escolher o que é melhor para ele. E ele não sabe, mas também é melhor para a gente, tá certo? Então, planos de tarifa trazem resultado, fazem a diferença no negócio de hospedagem. Eu, quando entendi como usar e aplicar, o meu faturamento aumentou com o plano de tarifa. Só que é o que eu falei, a estratégia de especificação bem definida tem 4 pilares. O plano de tarifa é um deles. Vamos para o segundo. O segundo pilar é
o preço personalizado por dia da semana. O preço personalizado por dia da semana é muito fácil de entender. Porque o que acontece? Cada acomodação e cada região tem uma demanda diferente, né? Uma demanda de clientes que querem se hospedar ali. E dependendo dessa demanda, você identifica um padrão. Por exemplo, via de regra, os apartamentos que eu administro, que ficam mais próximos da praia, têm uma demanda maior nas sextas, nos sábados e também nos domingos. Então, a partir do momento que eu identifico essa demanda, qual que é a coisa mais natural? Qual que é uma das regras mais fundamentais do capitalismo? A lei da oferta e da procura, tá? Se tem muita procura, eu posso aumentar o preço, tá certo? Então, se sexta, se sábado, se domingo são os dias que mais tem procura para uma acomodação que eu administro, nada mais natural do que eu aumentar o preço nesses dias, tá? Para acompanhar a demanda, para acompanhar a procura. Mas, em contraponto, se segunda, se terça e, por exemplo, quarta tiverem uma demanda baixa, também nada mais natural do que eu diminuir o preço. Então, o que é precificação personalizada por dia de semana? É aplicar um percentual, por exemplo, de aumento ou desconto dependendo do dia. A gente cobra mais quando tem mais demanda e cobra menos quando poucas pessoas procuram naqueles dias, tá? E daqui a pouco eu vou te mostrar como que você identifica isso. Porque cada acomodação, cada região tem um padrão, né? E aí eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o que você tem que fazer para identificar esse padrão, tá bom? Qual que é o terceiro pilar? Temporadas e eventos. Temporadas e eventos também é fácil de entender. Os períodos que a gente tem grande demanda são quais? Carnaval, aqui no Brasil, né? Carnaval, Ano Novo. Aí tem regiões que tem períodos específicos. Por exemplo, eu tô no Rio, tem Rock in Rio. Em Blumenau tem Oktoberfest. Em uma cidade aqui do Rio, Partido Euféries, tem a Festa do Tomate. Então, cada região tem alguns períodos de alta demanda. Gramado tem vários períodos que tem festividades. Enfim, não faltam exemplos para citar. Mas o que é importante você saber? No momento que você está criando o seu anúncio ou estabelecendo a sua precificação, você tem que levar em consideração esses períodos de alta demanda. Tá? Mas não é só isso. Eu estou falando de períodos de alta demanda, Ano Novo, Carnaval, também os feriados, que via de regra as pessoas viajam, então tem mais procura nas acomodações, tá? Via de regra. Só que além disso, tem as temporadas. Por exemplo, janeiro é uma altíssima temporada. Né, as pessoas viajam, é verão. Aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas acabaram de ganhar o 13º, então com poder de compra maior nessa época do ano, tá muito calor. Então janeiro é altíssima temporada, aqui pelo menos no Rio de Janeiro e em muitas partes do Brasil, Nordeste também. Então, o preço que você cobra em janeiro tem que ser um preço maior. E o que eu consegui identificar aqui nos apartamentos que eu administro? Que o mês de setembro tem uma demanda maior do que os demais meses da baixa temporada. Então o que eu faço? Eu cobro mais no mês de setembro, porque eu identifiquei isso ao longo de anos. E como que você consegue fazer isso? Assim como eu acabei de falar do preço personalizado por dia da semana, eu já vou te explicar como e o que você tem que fazer para identificar esses padrões e botar mais dinheiro no seu bolso. Como? Fazendo uma precificação mais adequada, ajustando ela, tá bom? E agora, qual que é o quarto pilar da estratégia de precificação? É o preço base da tarifa. Preço base da tarifa não é difícil de entender, mas poucas pessoas têm um estalo, sabem como utilizar. Por quê? Porque o preço base da tarifa é o seguinte, o ponto de partida é quantas pessoas cabem na sua acomodação. Ou melhor, quantas pessoas a sua acomodação comporta confortavelmente. Eu vou dar um exemplo de um apartamento 3 quartos que eu administro aqui no Rio de Janeiro. Acomoda até 7 hóspedes. Opa, beleza, 7. Dos 7 que acomoda, qual vai ser o preço base? Para quantos hóspedes vai ser o preço de partida? E aí, eu vou te dar 2 dicas aqui. A primeira dica é o seguinte, se você estiver começando, você tem que deixar o seu anúncio mais atrativo, tá? Então, se você está começando e a sua acomodação, por exemplo, tem o potencial de receber 7 hóspedes, começa com preço base para 3 hóspedes. Por quê? Porque 1, 2 ou 3 hóspedes vão pagar a mesma coisa. E aí, a partir do 4º hóspede, você pode botar um valor adicional. Você pode cobrar R$30, R$40, por exemplo, no valor da diária por cada hóspede. Conforme o seu anúncio, né, a sua hospedagem começa a ganhar tração, força nas OTAs, você pode considerar o quê? Em vez de o preço base ser para 3 hóspedes, bota para 4 hóspedes. E aumenta o valor cobrado, tá? Por quê? Porque o seu valor de partida vai ser um valor para 4 hóspedes. Então, se 2 hóspedes quiserem reservar ali, beleza, pode reservar, mas vão estar pagando o mesmo valor que 4 pagariam. Por quê? Qual que é a lógica que está por trás? Quanto mais hóspedes ficam hospedados, né, na sua acomodação, em uma reserva, maior o valor da hospedagem. Então, o máximo que você pode receber, você consegue reverter isso em faturamento. Mas é claro
que quanto mais pessoas frequentam a acomodação, uma pousada, um apartamento, maior o desgaste. Tem um porém também, mas o seu faturamento certamente vai ser maior. Então, o preço base da tarifa é qual é o valor de partida cobrado na sua acomodação. Para cada hóspede extra, quanto vai aumentar na diária? Você pode botar percentagem, você pode botar valor fixo. Eu, em alguns apartamentos que eu administro, o preço base é para 3 hóspedes, por exemplo, e aí cada hóspede extra paga mais R$30, R$35, R$40, dependendo da acomodação. Outras acomodações eu boto um valor base da tarifa maior, porque ela já está com mais projeção, mais pessoas procuram, ela é mais atrativa, e isso eu consigo refletir, por exemplo, no preço base. Então, com esse quarto pilar, você consegue trabalhar a estratégia de precificação da sua acomodação de forma a conseguir aproveitar os momentos de alta demanda, os momentos que não tem tantas pessoas procurando acomodação ali, e você consegue explorar o potencial da sua hospedagem, da sua acomodação, e parar de perder dinheiro porque você está cobrando baixo na sua diária. Por quê? Porque você provavelmente ignora algum desses 4 pilares da precificação. Me conta aqui nos comentários, você quando precifica a sua acomodação, você leva em consideração todos esses 4 pilares ou um ou outro fica esquecido? Por exemplo, no preço base da tarifa, você atualiza, você lembra de atualizar com alguma frequência, quando o seu anúncio melhora, você considera subir, colocar para mais hóspedes pagarem o valor estabelecido, ou você nunca mais lembrou de atualizar isso e ficou da forma que você atualizou quando criou o anúncio? Conta para mim a verdade aqui. Esses 4 pontos, então, compõem a estratégia de precificação. E aqui é uma grande virada de chave. A partir do momento que você entende e, principalmente, aplica isso na sua acomodação, pode escrever o que eu vou te falar. Isso vai mudar seu jogo, você vai aumentar o faturamento. Tá? Esses 4 pilares aqui, se você sair da aula entendendo isso, eu já estou feliz, eu já vou sair com o sentimento de missão cumprida. Só que beleza, não é só saber. Você tem que estar com alguma frequência revisando, né, a sua precificação. Você está tendo resultado? Os hóspedes estão procurando? O seu calendário está recebendo reserva? A sua acomodação, de fato, está aumentando o faturamento do mesmo mês em relação ao ano anterior? Isso está te dando resultado? Você tem que revisar, fazer uma revisão da precificação. E a estratégia de precificação eu aplico em conjunto com o que eu chamo de gestão ativa, tá? Que é uma gestão personalizada que eu faço de todas as acomodações que eu administro. Até por isso eu não administro muitas acomodações. Por quê? Porque eu tenho controle, eu consigo trabalhar de forma individual de cada uma delas. E aí eu consigo, através dessa gestão ativa, estimular formas da acomodação estar constantemente reservada. E aplicando isso diariamente, eu consigo entender se está surtindo efeito ou não a estratégia de precificação. Se não estiver surtindo, tudo bem, faz parte, eu vou revisar a estratégia e vou adequar até que a acomodação entre ali, vamos dizer, no piloto automático. Que a partir do momento que a roda gira, fica tudo mais fácil. Você precisa revisar periodicamente a sua precificação. Não é só chegar no dia do anúncio, cadastrar e deixar rolar. Você tem que ver o que está dando certo, o que está dando resultado e constantemente ajustar para que isso traga retorno para você e para a sua hospedagem, tá? E por fim, é o que eu te prometi sobre como você vai saber, por exemplo, quais dias da semana você pode cobrar mais, quais dias da semana você pode cobrar menos, quais meses você pode cobrar mais porque a procura também é mais alta que os outros. E o segredo está aqui, ó, registro de dados das reservas. O erro anterior, qual que foi ele? A precificação baseada nos concorrentes. Beleza, Henrique, você falou que isso é errado, mas qual que é o certo? O certo é você fazer uma precificação baseada nos seus próprios dados. O seu histórico, os dados da reserva que você recebe, que você já recebeu, valem ouro. Porque se você registrar esses dados, por exemplo, numa planilha, que é o que eu faço, esses dados trazem informações valiosas para você utilizar e aplicar na sua estratégia de precificação. Então, o segredo não está no vizinho, o segredo está na sua acomodação, no seu histórico. Porque com base nela, você consegue tomar decisão para o futuro. É o passado servindo de referência, de base, para tomar decisão para o presente e para o futuro. Tá? Da precificação que você vai usar para o mês atual e para os próximos meses, para os próximos anos. Tá certo? O que você precisa fazer? Você precisa registrar. Quais informações você precisa registrar? Reserva, data de entrada, data de saída, valor da reserva, valor de comissão pago para a plataforma, qual plataforma você recebeu a reserva, se foi reserva direta, se foi Book, se foi Airbnb. Você tem que registrar esses pontos, tá? Porque esses pontos vão te fornecer toda a informação que você precisa para fazer uma estratégia de precificação personalizada e adequada para a sua acomodação. Então, esse ponto é uma das grandes chaves também dessa aula. Registrar os dados das reservas que você recebe.
Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? E me fala nos comentários se você tem ou não as respostas. Você sabe me dizer o valor do seu faturamento do mês anterior? Você sabe me dizer o valor do faturamento dos últimos 6 meses da sua acomodação? Você sabe me dizer quantas reservas a sua acomodação recebeu nos últimos 3 meses? Você tem essas informações acessíveis? Você tem acesso a esses dados? Você sabe me dizer a sua taxa de ocupação dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses que você administra a sua acomodação? Você tem esses dados? Porque esses dados dizem muito sobre o seu negócio, dizem muito sobre a sua performance e dizem muito o que você pode fazer para melhorar no seu trabalho, na administração da sua hospedagem. Então, uma grande lição que você pode sair dessa aula é registrar os dados das reservas. E com esse último ponto, eu fecho o segundo erro. Qual que é o segundo erro? Que a maioria das pessoas, dos administradores de pousada, dos anfitriões, ignoram algum dos 4 pilares da precificação. E além desses pilares, também tem a questão da revisão e também tem a questão da tomada de decisão, que é baseada no quê? No registro de dados das reservas que você já recebeu. Só que até aqui, a gente já falou 2 erros que derrubam a sua precificação e estão associados à precificação em si. Só que não é só a precificação em si que derruba o valor da sua diária. A gente também vai ter esses 2 erros e eu vou te explicar aqui. Qual que é o próximo? Baixa visibilidade e exposição. Aqui eu estou me referindo ao anúncio. Porque quem trabalha com hospedagem não tem para onde fugir, tem que anunciar na internet. Antigamente era comum que imobiliárias anunciarem em jornais, boca a boca, agências específicas, né? Antigamente não tinha um bom e fácil acesso. Hoje em dia com a internet isso democratizou de uma forma avassaladora e a gente tem que fazer proveito disso. Só que nem todos os anfitriões e administradores de pousadas sabem como explorar, tá? E um dos principais erros, que está dentro de baixa visibilidade e exposição, é ser refém de uma OTA. Se você não sabe o que é OTA, é Online Travel Agency. É a sigla dessas 3 palavras, mas que, traduzindo em português, nada mais, nada menos, são as plataformas. Quais plataformas? Booking, Expedia, Airbnb, TripAdvisor. Enfim, tem muitos sites, tem muitas empresas que trabalham como intermediadores. O que é intermediador? Você administra a sua acomodação, tem pessoas interessadas em reservar uma acomodação e elas entram exatamente nesse meio para conectar. De uma forma muito parecida com o que acontece com o Uber. A Uber não tem carro, mas a Uber conecta os motoristas para quem está querendo uma corrida. O que é muito frequente de acontecer nesse negócio é muitos administradores, isso daqui é mais para aluguel de temporada, tá? Ficam refém de uma plataforma e normalmente essa plataforma é o Airbnb. O que eu recomendo? Anuncia pelo menos em 2. Por quê? Para você não ficar refém de um lugar, de uma plataforma. Você não sabe o que pode acontecer com essa plataforma, por algum motivo pode diminuir o alcance do seu anúncio, você pode ganhar uma avaliação baixa, isso prejudicar, né, na sua visibilidade. Tem muitos fatores que levam o risco de anunciar apenas em um lugar. Então o que eu recomendo? Diversifica pelo menos em 2. No meu caso, deu muito certo na Booking, mas às vezes para você pode fazer sentido, inclusive, anunciar no Instagram, por exemplo. Eu já conheci anfitriões que gostam de anunciar, por exemplo, na OLX. Eu, particularmente, não gosto, mas tem pessoas que têm resultado. Pousada, é legal anunciar onde? TripAdvisor, no Decolar.com, no Expedia. Então, o que eu recomendo? Escolhe pelo menos 2. O Airbnb normalmente traz resultado, então o Airbnb eu recomendo. A segunda, escolhe alguma que possa fazer sentido, tá? Trabalha para dar resultado. Se não der resultado, pense em colocar em outra plataforma, tá certo? Ficar refém de uma OTA é um pouco arriscado no sentido de colocar todos os ovos na mesma cesta. Sem contar que você perde visibilidade, porque, por exemplo, a Booking alcança clientes que o Airbnb não alcança. Enfim, então esse daqui costuma também ser um sintoma desse erro, tá? Segundo, anúncio sem projeção. Anúncio sem projeção é o seguinte: para você conseguir mais reservas, é imprescindível que você consiga estar bem posicionado na página de busca. Ponto de partida, tem que estar na primeira página, porque poucas pessoas passam da primeira página para escolher um lugar para ficar, tá? Então, o anúncio tem que ter projeção. Como que você dá projeção para ele? No início, o que eu recomendo? As promoções, as campanhas, as ações de incentivo de plataformas como Booking, Airbnb sugerirem para sua plataforma, faça parte delas, porque a plataforma vai te entender como um parceiro e vai dar mais projeção. O que mais você pode fazer? Proporcionar uma estadia agradável. Por quê? Porque o hóspede vai provavelmente devolver isso em forma de avaliação. E aos poucos as plataformas vão entendendo que o seu anúncio, que a acomodação que você administra deixa os hóspedes satisfeitos, que a acomodação que você administra traz reservas para a plataforma. Quanto mais ela entende isso, melhor ela vai te posicionar.
Então você tem que pensar em dar projeção para o anúncio da sua acomodação nas OTAs, tá? Mas esse assunto eu não vou me aprofundar muito, por quê? Porque eu gravei um vídeo falando no detalhe sobre algoritmo, para deixar o seu anúncio mais em destaque, e as coisas que você precisa evitar que tirariam um pouco da visibilidade, tá bom? Então, anúncio em projeção, se você der uma olhada nos meus vídeos no YouTube, você vai ver vídeos que eu falo especificamente sobre isso. E já fazendo a conexão, configurações e métricas de desempenhos baixos. O que é isso? Dentro da OTA, um anúncio tem as configurações, que são as coisas que dependem da gente, por exemplo, estabelecer a política, colocar as fotos, o título, a descrição, foto de capa, as regras, enfim, essas coisas que dependem da gente e que fazem parte do anúncio, a gente chama de configuração. Métricas de desempenho é a forma que o algoritmo tem de medir para determinar se o seu anúncio está dando ou não está dando resultado. Por exemplo, a quantidade de pessoas que reservam sua acomodação, a quantidade de pessoas que clicam no seu anúncio quando elas estão na página de pesquisa, na página de busca. Então, essas métricas de desempenho são dados que os algoritmos leem para ranquear o seu anúncio lá na OTA, tá certo? E quando o seu anúncio está sem projeção, isso é um sinal que as suas métricas de desempenho estão baixas ou as suas configurações não estão adequadas. E aí você tem que entender o que você precisa alterar para deixar ele mais atrativo. Esse vídeo foi, se não me engano, o segundo do meu canal do YouTube. E nesse vídeo eu consigo te mostrar o que você pode melhorar no seu anúncio. E por fim, restrição. O que é restrição? É até uma ramificação das configurações que você estabelece, mas quando você estabelece algumas restrições, você fica menos acessível. Por exemplo, tem um anfitrião que configura que as reservas na sua acomodação têm que ser realizadas com um tempo mínimo de antecedência, por exemplo, 2 dias. E, por exemplo, no coronavírus, as reservas eram realizadas com 1 dia de antecedência, no geral, ou no mesmo dia. Se você configura que as reservas têm que ser realizadas com 2 dias de antecedência, se você coloca essa restrição, você vai ter uma baixa visibilidade. Você não vai aparecer nas pesquisas, o algoritmo para de te mostrar para as pessoas, tá? Esse foi só um exemplo. Um outro exemplo é o seguinte: você não configura um horizonte no seu calendário de reserva, um horizonte maior, de médio prazo. Você só deixa aberto 3 meses, você só deixa aberto 6 meses. E aí você perde de 2 lados. Primeiro, que os hóspedes que procuram reservas futuras não vão ver sua acomodação. E segundo, que o algoritmo pode não interpretar muito bem isso, porque ele pode olhar para sua acomodação e interpretar que você não trabalha de forma profissional, que você só está trabalhando ali de forma paliativa e privilegiar outro anúncio que ele entende que trabalha de forma profissional em comparação ao seu, tá certo? E aí o que ele faz? Ele diminui a sua visibilidade, diminui seu ranqueamento. E aí você cai no quê? No terceiro erro, que é baixa visibilidade e exposição. E normalmente, quando o nosso anúncio, nossa acomodação não tem reserva, não tem procura, o que a gente por impulso acaba agindo? Diminuindo a diária, cobrando mais barato. E a gente mal sabe que o problema não está no preço, o problema pode estar no anúncio. E a gente fecha esse terceiro erro com as restrições. Restrição também é um ponto que eu gravei um vídeo especificamente falando sobre as restrições, que derrubam a visibilidade do seu anúncio nas OTAs, tá? Mas como eu já gravei um vídeo falando só sobre isso, eu não vou me alongar muito, eu vou para o último erro que derruba o preço da sua diária. O último erro é o quê? Baixa atratividade. Baixa atratividade pode estar relacionado com o anúncio ou pode estar relacionado com a acomodação. No caso do primeiro ponto que eu coloquei aqui é o quê? Explorar o diferencial. Explorar o diferencial é o seguinte: na verdade, tem que dar um passo para trás. Para explorar o potencial, primeiro você tem que saber qual é o diferencial da sua acomodação, qual é o diferencial da hospedagem que você administra. E como eu já costumo falar, você não precisa oferecer nada do outro mundo, você não precisa oferecer, eu gosto de usar esse exemplo, um café da manhã imperial, você não precisa oferecer uma coisa extraordinária. E claro, se você tiver a oportunidade de oferecer isso, ótimo, vai chamar atenção, vai ser legal. Mas você não precisa. Às vezes um diferencial, por exemplo, é estacionamento. Tá? Às vezes o diferencial é a velocidade da internet. Muitas vezes o diferencial é a localização do seu apartamento. Mas o que adianta você ter um diferencial, por mais simples que ele seja, mas você não sabe explorar? E o que é não saber explorar? Você não coloca a palavra-chave no título. Tem que colocar no título. Para quê? Para que quando o hóspede esteja procurando, isso chamar a atenção dele e ele ter interesse, clicar e saber mais sobre a sua acomodação. Tem diferenciais que é possível explorar na foto de capa, tá certo? Algumas plataformas colocam um tagzinho no anúncio. Por exemplo, a Booking, se a sua acomodação for próxima da praia, ela coloca uma coisa de praia que chama mais atenção, né? Porque os outros anúncios não têm essa tagzinha. Se o seu tiver, explora isso. Então,
você precisa primeiro descobrir e saber qual é o diferencial. E no caso de aluguel de temporada, se você está alocando por temporada, isso já diz que você tem um diferencial. Senão seu apartamento não faria sentido na alocação de temporada. Mas você primeiro precisa saber qual que é ele. E segundo, você precisa saber explorar. E eu também gravei um vídeo falando especificamente sobre isso, de títulos e foto de capas, formas que você tem de explorar o potencial da sua acomodação. Por quê? Porque muitas vezes a gente pede reservas que eu chamo de invisíveis, porque a pessoa não entrou na sua acomodação, às vezes a sua acomodação é ideal para aquele hóspede, mas como ele não sabe e ele tem pouco tempo para tomar a decisão, ele passa rápido. E a sua acomodação que seria perfeita para ele, ele nem clicou porque você não mostrou o diferencial que ele precisa saber que você tem. Por exemplo, durante o coronavírus, a palavra home office valia ouro no título. Um escritório, colocar velocidade. Só de exemplo aqui que vem na minha cabeça agora. Por isso é importante você saber o diferencial e também, tão importante quanto, é destacar ele, de forma que chame a atenção do cliente ainda na página de busca, na página de pesquisa. Se você não sabe fazer isso, seu anúncio vai ter baixa atratividade. Outra coisa que é comum, trabalhar fotos. Isso chega a dar raiva, eu confesso. Se você fizer uma busca no Airbnb, e você não precisa nem ir muito longe, você vai ver que tem fotos tremidas, fotos repetidas, fotos que não passam nada. É uma foto de um cômodo que é praticamente parede e porta, que não tem motivo daquela foto estar ali. Fotos com pessoas aparecendo, fotos de capa que não dizem muito, que não são atrativas, que não despertam emoção. Trabalhar fotos, essa é outra sacada, que se você pegar isso bem, já vai valer a aula de hoje. A partir do momento que você entende a importância das fotos e como trabalhar ela, também por isso eu recomendo que você contrate um fotógrafo profissional especializado em interior. E a partir do momento que você entende a importância e como trabalhar as fotos, o jogo muda. Por quê? Porque o mercado já é muito amador. Então, um anúncio que já tem fotos bem trabalhadas, hoje em dia, ainda é um grande diferencial. Eu não sei como o mercado vai estar daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas hoje ainda é um diferencial ter fotos bem trabalhadas. E não é só bem trabalhadas, é você saber o mínimo. O que é o mínimo? Dentro das plataformas, saber qual que é a orientação da foto. Então, se a foto é deitada, se a foto é em pé. Eu já vi muitas pessoas que botam foto deitada, botam foto em pé, aí quando o hóspede passa, a foto fica pequena, corta a parte interessante da foto. Saber essas coisas, explorar esses pontos é importante. Por exemplo, a Booking te dá uma nota pelas fotos, porque a Booking identifica quando a foto está de baixa qualidade. Então a Booking já te ajuda nisso. O Airbnb recentemente lançou uma atualização que a inteligência dele lê as fotos e até sugere o posicionamento das fotos. Olha que interessante, porque as plataformas entenderam que as fotos fazem muita diferença na tomada de decisão do hóspede e que os administradores não estão sabendo trabalhar tão bem quanto poderiam. E aí estão criando inteligências para resolver isso. Então, trabalhar fotos é um dos pontos que eu sinto que dá para melhorar muito. Hoje em dia, o mercado ainda está muito fértil. Por quê? Porque é fácil você se diferenciar das demais acomodações, dos seus concorrentes, do seu vizinho, tá? Porque a maioria não entende e não sabe como trabalhar as fotos. Tira foto do celular, com a pessoa aparecendo no espelho, enfim. São vários erros. Inclusive, eu já fiz um post no Instagram com os 5 maiores erros nas fotos, colocando imagens reais. Mas para quê? Para mostrar que o mercado ainda está muito amador. Muita gente ainda não sabe como trabalhar, tá? O terceiro ponto de baixa atratividade é condições da acomodação. Isso daqui eu estou falando do estado físico mesmo. Pô, as paredes estão bem pintadas, você oferece eletrodoméstico, você oferece ar-condicionado, os móveis estão em dia, ou quando chega, os móveis estão com aquele aspecto de velho, e às vezes a acomodação nem está suja, a acomodação está até limpa. Mas o fato dos móveis serem antigos, os móveis serem velhos, passam aquela imagem de uma acomodação talvez largada, talvez não cuidada, e na verdade às vezes você está fazendo um bom trabalho, você está limpando, você está higienizando, né, seguindo o protocolo, por exemplo, do Airbnb, mas o apartamento está antigo, o quarto não está reformado, as fotos são de 5 anos atrás. Então a condição da acomodação é um fator de atratividade. E se o cliente não fica satisfeito, ele na avaliação vai expressar, né, a sua insatisfação, e a plataforma, o algoritmo entende isso e te penaliza diminuindo o seu ranqueamento e você vai ter menos reservas. E aí o que você vai achar? O problema está no preço. E você vai fazer o quê? Vai baixar o valor da diária porque você acha que o problema está no preço. E o problema às vezes não está no preço. E os últimos dois é o quê? Política. O que eu percebo com a maioria dos anfitriões? A maioria me fala o seguinte, pelo menos eu já ouvi de muitos, tá? Não sei se é a maioria, não quero ser injusto. Ah, Henrique, eu coloco a política rigorosa porque se o hóspede cancelar eu não vou ficar no prejuízo.
Beleza, lindo, você está pensando o que é melhor para você. E o que é melhor para os hóspedes? O que eu vou te falar é o seguinte, se você aplicou a política rigorosa e está dando resultado, sua acomodação está conseguindo reservas, ótimo, continua assim. Porque assim, se a gente parar para pensar, todos os anfitriões, todos os administradores de pousada, todo mundo que trabalha com hospedagem vai colocar uma política rigorosa, se depender da pessoa. Mas, muitas vezes, a política também é um dos fatores, afasta as reservas. Aí você começa a ficar com um calendário mais ocioso, você nem questiona isso, e aí o que você faz? Você começa a diminuir o preço para tentar atrair mais reserva. Mas, às vezes, se você flexibilizar a política, você consegue deixar a sua acomodação, o seu anúncio mais atrativo. E olha só, por exemplo, no coronavírus, a Booking foi clara. As acomodações que colocarem uma boa flexibilidade na política, a gente vai dar mais projeção. A Booking foi bem clara, bem categórica. Muitas vezes, você não precisa nem alterar o preço, e só alterando a política já seria capaz de fazer uma diferença ali, tá certo? A política, eu gosto de falar o seguinte, o que dói mais para você? Não ter reserva ou colocar uma política mais flexível e aumentar a sua possibilidade de ter reserva? Porque é muito comum anfitriões ou administradores de pousada reclamar o seguinte, Henrique, meu calendário está ocioso, eu não tenho reserva, não tenho nem consulta. Aí quando eu vou ver a política é rigorosa. O que dói mais em você? O que você mais se machuca? Diária ociosa ou uma política flexível? Você tem que se perguntar isso, tá? Porque no final das contas, todo anfitrião, se depender dele, vai ter uma política rigorosa. Não é argumento você falar que não vai ficar no prejuízo se o hóspede cancelar. Você tem que pensar o que faz sentido. Se a política rigorosa estiver dando resultado, ótimo, é o melhor cenário possível. Mas principalmente com o coronavírus, não foi possível manter política rigorosa. A não ser que seu caso seja uma exceção, seja uma acomodação extraordinária, beleza, aí você bota a política não reembolsável se for o caso. Mas, via de regra, principalmente no período da pandemia, nós que trabalhamos com hospedagem precisamos nos adaptar. E hoje ainda tem um pouco de resquício disso. Eu não consegui voltar na política que eu estava antes da pandemia. E por fim, o que é? Forma de pagamento. Forma de pagamento pode não ser tão claro para a maioria, mas, por exemplo, no Brasil tem muito essa cultura do parcelamento. E dependendo, por exemplo, da estadia que o hóspede for fazer e de qual é a classe social, econômica dos clientes que reservam sua hospedagem, pode sim fazer a diferença dividir, tá? Parcelar. E algumas plataformas, por exemplo, oferecem isso. O Vrbo oferece isso. O TripAdvisor acho que oferece também. Na Booking, para quem tem um pagamento via Booking, a Booking não deixa parcelar. Mas se você for responsável pela transação financeira na Booking, você pode sim cogitar fazer um parcelamento. E isso é um fator, é uma condição que sim, aumenta a atratividade. Eu não estou falando que fazer isso vai te trazer reserva, vai te dar retorno. Não. Estou falando que isso é uma condição que para muitos pesa e se torna, assim, mais atrativo. Às vezes um hóspede está em dúvida entre duas acomodações, as duas atenderiam às necessidades dele, mas se uma aceita parcelar e outra não aceita, pode ser o fator que vai fazer diferença na tomada de decisão, tá certo? Então, com esse último ponto, eu encerro a aula de hoje, que a aula de hoje foi para te mostrar que, olha, primeira coisa, o valor da diária que você cobra estar abaixo do que você pode cobrar, isso é um sintoma. Por que eu estou te falando isso? É a comparação que eu fiz com a febre. Uma pessoa está com febre, a febre não é o problema. Inclusive, como eu falei, a febre é um mecanismo de defesa do corpo. Então, se a sua diária está baixa, isso é um sintoma para você analisar um problema real, um problema mais profundo. E qual é a segunda lição? A segunda lição que, sim, pode e provavelmente está relacionado com alguma coisa da precificação. Está baseado nos concorrentes, você não aplicou algum dos 4 pilares da estratégia de precificação, provavelmente está sim relacionado com isso. Mas pode estar relacionado com esses 2 últimos erros que eu passei com você, que estão associados ao anúncio, que estão associados à acomodação, e você, por não saber, por não ter conhecimento e nem desconfiar, acaba descontando no preço. Porque para muitos que trabalham no feeling, né, no sentimento, que não têm conhecimento de todos esses pontos que eu passei com você, acabam achando que o que precisa alterar é sempre o preço. E às vezes você diminui o preço, você está cobrando muito mais barato do que poderia, do que deve, e mesmo assim não tem reserva. Por quê? Porque não trabalhou algum fator de atratividade, não trabalhou algum fator de visibilidade, tá certo? Então, com essas 2 lições, eu encerro minha aula. Eu espero que você esteja aproveitando, né, essa maratona de aulas que a gente está tendo aqui toda quinta no YouTube. Eu quero te agradecer pela presença. Se isso daqui está fazendo a diferença para você, curte, envia para alguma pessoa que trabalha com hospedagem, algum anfitrião que você conheça, porque a minha missão é
democratizar esse conhecimento e a gente vai profissionalizar esse negócio. E mais, você vai conseguir faturar mais, tá? Você trabalha, você coloca sua energia, você coloca seu esforço, seu tempo, e nada mais justo do que você ter o retorno financeiro para isso. Eu estou aqui para te ajudar, eu espero que eu tenha conseguido com esse vídeo. Então, te vejo na próxima aula.